Só, bora lá então? Então, na última aula a gente parou falando de iluminismo. O que foi o iluminismo mesmo? Sim, foi um movimento cultural e filosófico do século XVIII que acreditava que uma luz deve guiar a humanidade. Essa luz é a luz da razão e da ciência, exatamente. Somente a razão e a ciência podem nos conduzir à liberdade e ao progresso para os iluministas. Então essa era a crença do iluminismo. O iluminismo que é considerado, é denominado o século das luzes. Então a luz, ou as luzes que devem guiar a humanidade, são as luzes da razão e da ciência. Eles acreditavam que a razão e a ciência iriam resolver todos os problemas da humanidade. Eles tinham uma fé quase que cega. Eles chamavam a Idade Média de Idade das Trevas, Idade da Escuridão. Por quê? Porque, segundo eles, na Idade Média, eles eram movidos pela religião e pela fé. E para os iluministas, a religião e a fé era algo obscurantista, que não resolvia os problemas da humanidade. Pelo contrário, o que a religião e a fé mais fez foi criar problemas para a humanidade, principalmente no sentido de desentendimento. Na Idade Média nós tivemos as cruzadas, as guerras religiosas entre cristãos e muçulmanos brigando pela Terra Santa. A Terra Santa, que é o berço das 3 maiores religiões do mundo, é a região do mundo também onde mais se derramou sangue em nome de Deus. É até engraçado que tem uma pesquisa da Bíblia que diz o seguinte, né? Na Bíblia, Deus matou mais de milhões de pessoas. O demônio na Bíblia só matou 20 pessoas. Algo mais ou menos assim, sabe? Então, mata-se muito mais em nome de Deus do que do mal, do demônio, do capeta, do Satanás. Então, a religião para os iluministas era algo obscurantista, era escuridão, era trevas. Mas eles acreditavam também demais no poder da razão e da ciência. O século XVIII e o século XIX foram séculos das certezas, onde os filósofos, pensadores, os cientistas tinham certeza que a ciência ia resolver todos os problemas da humanidade. Mas quando começa o século XX, começa a dar B.O. Logo em 1914 nós já temos de 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial. E ali a ciência e a razão já nos conduzindo à mortandade, ao morticínio. 1914 a 1918. 18 termina, né? E quando o Nietzsche ele fala sobre Deus está morto, ele se refere a, podemos dizer assim, a concepção que nós tínhamos de Deus, ela morre, né? Sim. Segundo ele, nós construímos uma cultura onde não tem mais espaço para Deus. As explicações agora vêm da ciência, vêm da razão. Então não cabe mais Deus. Então Deus morreu. E nós o matamos. Não foi que ele morreu de morte natural. Foi o ser humano que o matou porque construiu uma cultura onde não tem espaço para a explicação mitológica, a explicação religiosa, a explicação que recorre à fé como origem, princípio ou uma explicação dos fenômenos da natureza ou do mundo à nossa volta, da nossa própria realidade. Então, essa era a perspectiva do Nietzsche quando ele disse que Deus morreu, né? Então, já no século XX, a gente já tem esses B.O.s. O primeiro começa com a Primeira Guerra Mundial. Depois, em 1929, nós tivemos o crack, né? A quebra da Bolsa de Nova York, né? Isso levou a uma crise econômica mundial. Essa crise econômica mundial colaborou para a ascensão dos regimes fascista na Itália e nazista na Alemanha, que levaram de 39 a 45 a Segunda Guerra Mundial. Olha só o que a razão e a ciência fizeram. A razão e a ciência querendo explicar, por exemplo, os aspectos econômicos, nos levou a uma crise, acreditando que o liberalismo, o capitalismo, poderia nos conduzir a um mundo de prosperidade, de progresso, de riqueza. E a própria levou foi a miséria, né? É até paradoxal, né? A própria ciência, porque eles usavam bombas atômicas, era uma ciência aqui. Sim. Só que eles usaram contra a Olha só, exatamente. No final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, em agosto daquele ano, os Estados Unidos vai e joga 2 bombas nucleares, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, né? Terminando ali praticamente com a vitória dos aliados sobre as potências do eixo, que era a Itália, a Alemanha e o Japão. Então,
essa é a história da razão e da ciência. Acreditou-se demais nela e por isso o século XX é o século das incertezas. Porque tinha-se a certeza de que a razão e a ciência resolveria todos os nossos problemas. O século XX mostrou que não. Pelo contrário, a razão e a ciência nos levou à guerra, à destruição em massa. Inclusive perguntaram para o Einstein, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o que ele pensava, como que ele imaginaria que seria uma terceira guerra mundial. O Einstein respondeu que a terceira ele não sabia, mas que com certeza se houvesse uma quarta, a quarta, se sobrasse alguma coisa, a quarta seria pau e pedra, porque não ia sobrar nada, né? Porque o poder de destruição da humanidade hoje é catastrófico. Hoje em dia tem, assim, como é que eu posso exemplificar isso? Tem várias bombas atômicas ali espalhadas pelo mundo. Se alguém quiser destruir a raça humana, tá nas mãos, assim, né? Aí o otimismo virou pessimismo. E aí começam a surgir as correntes filosóficas que questionam a razão. O pós-modernismo, a filosofia pós-moderna, que é uma filosofia relativista, extremamente crítica da ciência, ao mesmo tempo que ela criticou esse aspecto de fato negativo da ciência, desse poder destrutivo, desse poder também tirânico da ciência, ela abriu espaço para quê? Para essa galera negacionista maluca. Essa superstição. Porque você questiona, a ciência, o poder da ciência, a capacidade da ciência de explicar a realidade, e a forma como ela faz isso de forma tirana, controladora ali, e destruidora muitas das vezes. Aí vem a galera questionando a ciência, mas no sentido de que ela... É porque as pessoas não reconhecem o método científico. A desinformação, ela é absurda no nosso país. Eu fico observando as pessoas que falam assim, olha o ponto. Nossa, eu queria tomar a vacina certa. O que ela quer dizer com isso, a vacina correta? Existe um método ali para aquela vacina ser aplicada. Não é simplesmente eles fizeram ali qualquer coisa e acabou. Teve observação, eles observaram várias pessoas. Teve, assim, um método que a ciência usa de correção de erros. Assim, é o que de fato, tem vacinas que são mais eficazes, né? Sim. Igual a Coronavac é menos, tem 70% de eficácia. A Pfizer, e outras que usam as novas tecnologias aí de RNA, essas são mais eficazes. São talvez as vacinas mais eficazes que o ser humano já inventou. Mas o fato a questão é a seguinte, a vacina é o meio mais eficaz de combater qualquer pandemia. Sim. Não tem outra. Se for vírus, é a maneira mais eficaz. E aí a galera pega, a possibilidade, porque os testes foi tudo muito rápido, e de fato a ciência sempre foi muito cuidadosa no processo assim, de desenvolver vacinas. E por conta dessa rapidez, a galera negacionista vem dizer que há um perigo, porque não sabe dos efeitos colaterais. Mas todos os estudos têm apontado que elas são extremamente eficazes, e mesmo quando dá efeitos adversos são efeitos que o próprio vírus causa. O vírus causa, por exemplo, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de coagulação do sangue, pode dar trombose. Então, mas com a vacina há o risco disso acontecer, mas um risco muito menor do que você pegar o vírus. A vacina é basicamente para controlar os casos graves. Sim. De morte. Nessa pandemia. Então aí que está a grande questão. Mas voltando aos iluministas, lá os principais iluministas, nós temos o Montesquieu, que foi o grande teórico da política contemporânea, porque hoje praticamente todos os estados do mundo, pelo menos no Ocidente, no mundo considerado assim civilizado, entre aspas, porque esse conceito também é extremamente arbitrário, usa a teoria dos três poderes, que é a teoria do Montesquieu. Montesquieu desenvolveu a teoria dos três poderes porque Montesquieu era um crítico do absolutismo. Os iluministas, eles criticavam o antigo regime. O antigo regime era o regime absolutista, onde o poder absoluto estava concentrado nas mãos dos reis. E então o rei era praticamente os três poderes. O rei era o executivo, o judiciário e o legislativo. Ele executava de acordo com o que desse na telha, fazia as leis, depois mudava as leis sem consultar ninguém, e tinha o controle dos julgamentos, dos poderes, dos processos judiciais.
Então havia toda essa situação e essa circunstância ali, e o Montesquieu, percebendo isso, ele vai criticar esse poder absoluto que corrompe. O poder já corrompia, já corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então é preciso frear esse poder. E como é que se freia esse poder? Fazendo com que os poderes se repartam e um fiscalize o outro. E funcionem de forma harmônica. Cada um vai ter a sua atribuição, o legislativo faz as leis, o executivo executa de acordo com as leis, e o judiciário julga de acordo com as leis. Então, vai perceber que o mais importante é o legislativo, porque é ele que faz as leis. Então, se é ele que faz as leis e todos os outros têm que funcionar de acordo com as leis, mas ao mesmo tempo um vai fiscalizar o outro. O legislativo fiscaliza o judiciário e o executivo fiscaliza o legislativo e o judiciário fiscaliza o legislativo e o executivo. Então, e deveria isso funcionar de forma harmônica. E é algo que não está acontecendo no nosso país, né? O Bolsonaro atacando aí o Supremo Tribunal Federal, que é o poder judiciário no nosso país, o poder máximo judiciário, é o Supremo. O Supremo, ele é eleito, né? Eleito, na verdade, não, ele é indicado pelos presidentes da República, não é eleito como os outros poderes, como o Legislativo e o Executivo. E a galera do Bolsonaro quer destituir os 11 ministros. E, segundo eles, isso seria só algo comum, porque são todos corruptos. Mas não é, cara. Esse processo de indicação é um processo constitucional. Você vai destituir 11 ministros de um Supremo Tribunal, você está fazendo uma revolução. Você não está fazendo reforma. Eles dizem ser conservadores, os conservadores eles querem conservar. O conservador não é revolucionário. O revolucionário, o que ele faz? Essa escola aqui, para eles a situação, o sistema de ensino funciona. Então vão demolir a escola e construir outra coisa no lugar. O conservador ele é um reformador. Ele vai ver, peraí, o que não está funcionando na escola? Então vamos consertar aqui e ali, fazer uma reforma, né? Eles querem uma revolução, destituir todo mundo, destituir o Congresso Nacional inteiro. Então isso é uma loucura. E está em total desarmonia aí com os três poderes, a teoria do Montesquieu que rege. Os caras estão viajando na maionese e pensam de forma completamente arbitrária a realidade. Então Montesquieu ele é o teórico desses três poderes. Então para ele, os poderes deveriam fiscalizar uns aos outros, cada um tendo a sua atribuição e funcionar de forma harmônica. E a harmonia é o que não está tendo. Por exemplo, o executivo também interfere no legislativo. Porque o legislativo praticamente não vota nada que não seja algo enviado pelo executivo. Então o executivo parece que tem um controle do legislativo e principalmente tem esse controle porque todos os presidentes, não é só o Bolsonaro, tem que fechar com o Centrão, fazer coalizão para ter maioria na Câmara para conseguir aprovar os seus projetos. Então aí a gente já percebe que tem um negócio funcionando mal. O mensalão foi isso. O PT precisava de maioria na Câmara, o que ele fez? Entregou os Correios para o PTB do Roberto Jefferson, que foi preso agora por ter ameaçado o ministro do Supremo. O PTB, que inclusive na época o Bolsonaro era do PTB. O Bolsonaro ele tem o dedo podre, ele é muito mala, sem vergonha, né? Porque ele estava no PTB na época do mensalão, depois ele estava no PP na época do Petrolão. E foram os partidos para quem o PT entregou, as estatais. Você dá cargos para o Centrão, o que o Centrão vai fazer com esses cargos? Ele vai pegar as estatais, vai surrupiar a grana. Roubaram o dinheiro dos Correios, acabaram fazendo com que esse dinheiro fosse distribuído na Câmara para pagar mensalidade para os deputados, e assim o PT, o Lula tem maioria e conseguia aprovar os projetos do PT. Depois o mesmo foi feito com o mensalão, com o Petrolão, com a Petrobras, que foi entregue para o PP, e aí o Bolsonaro já tinha mudado de partido, tinha do PP. Ele tem um imã, né? Está sempre aí nos partidos malas. Tem o Voltaire também. O Voltaire defendia a liberdade de expressão. Tem uma frase que atribuem a ele, mas não foi ele que escreveu, nem diz. Foi a biógrafa dele que resumiu o pensamento dele assim: que eu posso não concordar com nada do que você diz, mas defendo até a morte o seu direito de dizer. E é em nome da liberdade de expressão que a galera está fazendo essas revoluções aí, bolsonaristas, né? Segundo eles, as pessoas podem falar o que quiserem e bem entenderem. Mas não é bem assim. Existem crimes de liberdade de expressão, que são os famosos crimes contra a honra. E quando é ameaça à vida, aí já é uma outra coisa, é mais grave ainda. Aí não é contra a honra, né? É algo subjetivo. Porque os crimes contra a honra têm difamação, injúria e calúnia. Eu, inclusive, já fui processado
perdi 3 mil reais porque eu xinguei um cara na internet. Então eu fui acusado de injúria e de difamação, de falar mal do cara e de xingar ele. Não foi calúnia porque eu não menti, não falei nenhuma mentira ali. Eu injuriei e caluniei. Caluniei não, né? Difamei o cara, falei mal do cara na internet. Me lasquei e perdi 3 mil reais. É um crime contra a honra. Se você ameaçar uma pessoa de morte, né, fazer ameaça à pessoa, isso aí você vai ter que responder judicialmente por isso. Não é você sair ameaçando todo mundo. Isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é você defender ideias desde que essas ideias não agridam ou não ameacem a existência ou a honra do outro. E eles pegam Voltaire, um defensor da liberdade de expressão. E naquela época não existia liberdade de expressão, na época do Voltaire, também por conta do absolutismo. Se você falasse algo que desagradasse o rei poderia mandar te matar, te prender ou subtrair os seus bens, confiscar os seus bens. Então você podia se ferrar, né? Tem o Diderot e D'Alembert, que foram os fundadores da enciclopédia. A primeira enciclopédia foi idealizada e elaborada por eles. No século XVIII, ali, eles queriam reunir todos os conhecimentos já produzidos pelo ser humano numa única obra. Aí fizeram vários volumes da enciclopédia, e hoje tem enciclopédia até hoje, né? A mais famosa hoje é virtual, que é a Wikipédia, né? Temos o Rousseau. O Rousseau é um defensor da democracia direta. O que é democracia direta? É diferente da democracia que a gente vive, que é a democracia representativa. Para o Rousseau, a democracia representativa não funciona porque o único representante do seu próprio interesse é você mesmo. Ninguém jamais poderá representar os seus interesses. Somente você mesmo. Nossa democracia é semi-direta, né? Semi-direta ou representativa, né? É o representativo ou participativo? Sim, tem alguns dispositivos de democracia direta, como plebiscito, como referendo, né? Como maneiras ali de consulta à população. Bom, a democracia mais direta, no caso direta, a democracia direta, ela é mais abordada em, por exemplo, em comunidades menores pessoas, porque dá para você reunir as ideias, né? Sim. Diferente da representativa, no caso de grandes populações, grandes cidades. Exatamente. Inclusive o Rousseau falava isso, né? Para funcionar essa sociedade com democracia direta, é necessário que seja em comunidades ou em sociedades com um número reduzido de pessoas. Por quê? Porque quanto maior o número de pessoas, mais difícil você chegar a um consenso. E tudo que for de interesse do povo tem que ser decidido pelo povo, porque o único representante do seu interesse é você mesmo. Quando você elege alguém para representar o seu interesse, essa pessoa não vai defender o seu interesse, ela vai defender o interesse dela. Por isso que a democracia representativa para o Rousseau não funciona. É meio que uma utopia, né? Um novo contrato social deveria ser fundado sobre a vontade geral, que são os interesses que nós temos em comum, e esse interesse comum tem que ser consensual, porque senão não funciona. Por exemplo, há consenso sobre aborto no Brasil? Não. Então, para Rousseau, por exemplo, não podia ter lei sobre aborto, nem a favor nem contra, porque não há consenso. Só pode fechar algo e algo se tornar uma lei se aquilo for consensual, se todo mundo concordar. Agora, se tem alguém que não concorda e tem razões bem fundamentadas para aquilo, não pode ser objeto de legislação. A questão das drogas também é a mesma coisa. Então, toda questão polêmica não poderia ser resolvida legalmente. Por quê? Porque não dá para chegar a consenso. Então, nós temos o John Locke. O John Locke era defensor do parlamentarismo, que é um governo representativo. E ele também defendia, ele era defensor do empirismo, né, que nós conhecemos graças à experiência sensível, graças aos sentidos, e defendia o parlamentarismo, o governo representativo, o povo podia reeleger os seus representantes e destituí-los também. Então, se os representantes começassem a ameaçar os 3 direitos naturais básicos, que é o direito à vida, à liberdade e à propriedade, esses representantes poderiam ser destituídos pelo povo. Então é mais ou menos o que a galera está querendo fazer, né, do Bolsonaro. Segundo eles são o povo. A parcela aí de 20% a 30% da população brasileira, a totalidade do povo. Eles se consideram assim, né? E querem destituir o poder, porque, segundo eles, o poder está ameaçando a existência deles. Na verdade, a existência deles é a existência de um bando de retardado que fica falando merda na internet, propagando fake news e fazendo ameaça às pessoas. Então, o John Locke ele defendia também o liberalismo político.
O liberalismo político ele defende as liberdades, que é a liberdade de expressão, que era algo que não existia, já falamos, a liberdade de religião, não existia também. Na época das monarquias absolutistas, você tinha que ser da mesma religião do rei. Se você fosse de uma religião diferente, você poderia ser perseguido e morto. Inclusive foi o que aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra fez a reforma protestante e se tornou anglicana, se tornou a religião oficial. O rei ou a rainha era o chefe máximo, no caso. Quem fez a reforma protestante foi o Henrique VIII, na Inglaterra. O Henrique VIII, o que ele faz? Ele institui a igreja anglicana como oficial e passa a perseguir todo mundo que não se converte ao anglicanismo. Tem um filósofo, Thomas More, por exemplo, ele escreveu a obra Utopia, que seria um lugar, lugar nenhum, na verdade. Topos é lugar e o lugar que não existe. Um lugar que não existe, mas uma sociedade perfeita, meio que um comunismo antes do Marx, onde todos tinham tudo em comum, tudo que era produzido era repartido de forma igualitária, né? Não havia desigualdade entre homens e mulheres, todos faziam o serviço ali, repartiam as tarefas. Mas assim, professor, é uma coisa que eu acho assim, que deveria ser norma, pelo menos do Estado, da presidência mesmo, seria a liberação do conhecimento. Isto é, o conhecimento ser acessível a todos. Ainda há uma desigualdade. Tem muita gente que não tem acesso à internet, que é um meio amplamente assim, grande de informação. Os livros também, que por exemplo, os livros são caros, né? Ou não são meio caros. Então ele já restringe uma parte da sociedade ali que tenha o dinheiro acessível para comprar o livro. Então eu acho que a questão seria essa. Podemos dizer assim, o conhecimento ser livre para todos. Né? Às vezes é uma fé, acho que meio que ingênua nossa de acreditar nisso. Humberto Eco ele fala sobre isso. Ele fala que acreditávamos que com o advento da internet, as pessoas se tornassem mais esclarecidas. Mas não foi isso que aconteceu. Começaram a surgir coisas completamente absurdas. Hoje as pessoas têm, né, a galera que tem acesso à internet poderia ter acesso à ciência de ponta, a ciência de qualidade, a ciência que produz algo substancial que dá para você ver, mas aí a galera vai para o terraplanismo, né? Vai para essas seitas políticas como o bolsonarismo e esse movimento de direita, essa direita maluca, né, do Trump nos Estados Unidos, né, na Itália também tem, na Turquia, tem vários indivíduos que trabalham com ampla disseminação de fake news para poder controlar a população, a informação. Aí eles geram descrédito nos meios de comunicação oficial, chamando esses meios de meios golpistas, meios que não são seguros, de fato, não tem nada que é perfeito, mas pelo menos eles tinham um compromisso com a informação minimamente verdadeiro. Às vezes cometia equívocos, às vezes também por conta de interesses, divulgava fake news, mas não de forma tão controladora como é hoje. A galera já não assiste mais Globo, bolsonarista, ela só se informa por WhatsApp. Nossa. E eles estão vivendo, estão existindo num universo paralelo. Eles estão totalmente fora da realidade. Meu irmão é bolsonarista, cara do céu. Não tem praticamente. Mano, então, e ele ainda fala, velho. Ele ainda fala, me chama de burro. Mas você tem esse tanto de livro aí, você não está. Olha só o que está acontecendo. Meu Deus do céu. Não, eu sempre compro 5 mil vezes por vez. Pois é. Não, e leio, cara. Leio pra caralho. Tem livros publicados também. Tem mais de 15 livros publicados. Assim. Escrevo. Tenho um compromisso ali com... Eu tento também conhecer o que essa galera tá falando. Talvez eles tenham razão. Então eu leio também. Tem livro do Olavo de Carvalho, tem livro dessa direita maluca aí. E quando eu leio, eu falo, caralho, velho, esse povo é completamente insano. Eles vivem num universo paralelo. Igual eu, assim, podemos dizer assim, eu sigo uma forma de tentar me expressar da seguinte forma. Eu gosto de estar perto de pessoas que pensam diferente, porque isso me traz um questionamento de mim mesmo. Eu percebo as minhas ignorâncias, talvez. Eu gosto desse ato de ter alguém diferente do meu lado. Eu também gosto de ver o outro lado, o que o outro lado está pensando. Eu acompanho os meios de comunicação bolsonarista. Mas assim, eu tento e tento ver. Em alguns aspectos eles têm razão. O Supremo é corrupto? Cara. Mas isso é histórico. Não foi de agora isso. Sempre foi corrupto. Aí estão falando da CPI da Covid.
Olha quem está julgando a CPI da Covid, Renan Calheiros e Omar Aziz, 2 corruptos históricos. Mas todas as CPIs, ao longo da história, foram com indivíduos corruptos, inclusive a CPI do Petrolão, a CPI do Mensalão, e identificaram crimes que estavam sendo cometidos ali. Então sempre tem corrupto. Então, cara, é uma coisa completamente insana, porque eles acham que descobriram a roda agora, e porque descobriram a roda agora, eles têm que lançar fora qualquer coisa que não seja a roda que eles supostamente descobriram. Sempre houve o Supremo corrupto, inclusive poderia ter sido feita a lava-toga, a CPI, o próprio Bolsonaro que boicotou por conta da rachadinha dos filhos que poderiam ser presos, porque poderia ter se pesquisado, os juízes da Suprema Corte com certeza já devem ter vendido sentenças, né, pareceres, deve ter, claro, mas em todos os poderes, né, no executivo, legislativo, judiciário, sempre, historicamente, não é de hoje. O Maquiavel já falava isso no século XVI, quando a gente tem poder, tem corrupção. O Montesquieu, não é, o poder corrompe, né, o poder absoluto corrompe absolutamente, quanto mais poder alguém tem, mais corrupção ele vai gerar e promover. Então eles estão querendo dar um poder absoluto ao Bolsonaro, para ele poder fazer mais merda ainda do que ele já faz. Você falar aí? Não, eu decidi. Eu falo demais às vezes, Paulo, aqui, né? Não, é porque eu esqueci mesmo. Então o liberalismo político é isso, né? E aí na Inglaterra não havia essa liberdade religiosa. Thomas More foi morto, porque ele era católico e não quis se converter ao anglicanismo. Tinha os puritanos na Inglaterra que tiveram que fugir. Eles fugiram de navio e foram parar onde? Nas 13 colônias, né? Formando os Estados Unidos. Igual, isso aconteceu com o Galileu também, né? Aquela questão do heliocentrismo. Sim, o Galileu chegou a ser preso, né? Isso, ele foi preso, né? Ele teve a cárcel. O problema, o pior foi com o Giordano Bruno, que foi morto, né? Sim. Não, e a questão é a seguinte, era tipo assim, você poderia... Entendeu? Não, e a questão é mais engraçada, é que você poderia usar o modelo do heliocentrismo, né? O Sol no centro de tudo, mas você não deveria dizer que o Sol... Não, a igreja era até a favor disso, cara, mas dessas pesquisas, muitos desses caras, eles eram patrocinados por cardeais, por bispos, desses pesquisadores, que tinham o mecenato naquela época, os mecenas, que financiavam cientistas, inventores. Então eles estavam ali, eles até concordavam, não, concordo com você, mas não pode publicar porque a Bíblia fala diferente. A Bíblia, você, a verdade absoluta, né? A palavra de Deus não erra, quem está errado é você, mas é bem interessante essa teoria porque ela faz sentido. Mas pelo amor de Deus, não publica ela porque senão vai dar B.O., nós vamos ser obrigados a... Esse livro aqui, ele aborda muito isso, no caso, as questões humilhantes, né, para a raça humana, né? Tirar a nossa ideia de centro, né, do universo. O universo é feito meticulosamente para a gente. Mas isso também é da modernidade, né? Porque na Idade Média era o teocentrismo. Quando o centro passa a ser o ser humano, é a parte da modernidade, dos modernos, aí o antropocentrismo. E tirar isso do centro, né? Aí descobriu-se com a teoria da evolução das espécies que o ser humano não é nenhum ser especial, ele é fruto de um processo evolutivo, ele é um animal como os outros. Aí veio o Freud e fala, não é a nossa consciência que nos comanda, nós somos movidos pelo nosso inconsciente. E nosso consciente é movido por pulsões, por instintos sexuais e instintos também destrutivos. Vem o Marx e diz, não é a nossa consciência que nos guia, tem uma ideologia da classe dominante que nos ilude, que nos faz acreditar que se a gente se esforçar, a gente vai conquistar as coisas, enquanto eles estão nos explorando, estão tirando a sua mais-valia, o seu lucro ali do nosso trabalho, né, do nosso suor. Então... de fato, existia uma causa perdida, meu Deus. É foda. Então é isso aí. Falou. Abraço. Pesquisa lá o vídeo, lá tem um vídeo. No YouTube? Isso, é do Guilherme. Se você quiser pesquisar. Beleza, depois eu vou olhar. Falou, abraço.